Poxa, e aquela guitarra que chegou para você recuperar? Cadê? Você não vai falar sobre ela? Fala, povo de Deus! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com você. Vamos conhecer um pouquinho mais dessa guitarra sem conhecer ela em específico, mas você vai se ligar em que tipo de guitarra que eu tô falando. Em 1961, a Gibson, uma empresa famosíssima por produzir as grandes guitarras Les Paul, resolveu criar esse modelo de guitarra. É um modelo conhecido como SG, Solid Guitar. E esse modelo ele nasceu simplesmente como uma reformulação total do modelo Les Paul, que é esse modelo da Gibson Les Paul que eu tenho aqui de 1989. A Gibson se sentiu pressionada porque as Gibson Les Pauls não estavam vendendo tanto quanto as Fenders. Por quê? Porque a Gibson ela é uma guitarra mais pesada e as Fenders eram mais leves. E foi só em 1963 que esse modelo de fato ganhou nome, peso e relevância. E a Gibson aproveitou o embalo para colocar esse modelo SG nas mãos de grandes músicos da época que tocavam o estilo rock and roll, e esse modelo SG acabou se tornando uma grande referência para quem gosta, curte e toca rock and roll. Em 2001, uma empresa conhecida como uma importadora de instrumentos musicais decidiu lançar esse modelinho aqui, a Shelter USA, a Shelter Detroit. E é um modelo baseado no modelo da Gibson SG. Então a Shelter lançou esse modelo. A Shelter é uma importadora nacional brasileira que, em parceria com a China, produziram e comercializaram esse instrumento aqui no Brasil desde 2001. E essa é a guitarra que tá aqui para mim dar um talento nela e trazer para vocês aí tudo que precisa ser feito nessa guitarra. E vou falar um pouquinho dela para vocês agora, em específico do que precisa ser feito e tudo mais. E aí depois vocês vão ver ela pronta. Essa guitarra aqui é uma guitarra de entrada, né? É uma guitarra produzida pela Shelter, como eu disse, mas é uma guitarra de entrada, uma guitarra um pouco mais simples, com um valor muito inferior a, por exemplo, a conhecida e famosa Gibson SG. Mas é uma guitarra que, pelo que eu percebo, tem uma construção legal, ela realmente é bem mais leve que a Gibson, né? E ela cumpre com esse propósito, tem algumas características que lembram a própria Gibson Les Paul, como por exemplo os 4 botõezinhos aqui de volume que servem para você fazer um ajuste fino nos captadores, enfim, a chavinha seletora que na verdade da Gibson ela é aqui em cima. E tem quem não gosta de tocar numa Gibson porque a chavinha é aqui em cima e ela gosta mais da chavinha aqui embaixo, então a Shelter, a Gibson, quando lançou a SG, ela fez questão de colocar aqui embaixo, e essa replicação desse modelo, ela faz isso. Ela tem essa característica que, para mim, é uma referência muito clara a uma orelha de um cachorro, sabe? Eu tive uma cachorra boxer que ela tinha a orelha cortada e ela tinha essa referência, sabe? Parecia isso aqui mesmo, esse recorte aqui, tá? Essa guitarra em específico, ela tem o corpo dela aqui em basswood. Ela tem o braço feito em maple e a escala feita em rosewood. Tá? Os captadores são 2 humbuckers e a ideia aqui é entregar um som um pouco mais encorpado para o rock and roll, e é isso que ela promete entregar. Esses captadores são cerâmicos, né? São os famosos humbuckers cerâmicos. A guitarra em si, ela tá muito bem cuidada, tá? Veio para mim fazer uma recuperação nela, mas ela em si tá muito bem cuidada. Por ser de 2001 e tal, não tem grandes marcas, tem uma marquinha aqui, não vai dar para vocês verem aí, uma marquinha bem leve aqui, uma marca um pouquinho mais agressiva aqui, mas não estou vendo grandes detalhes. Depois são pequenas e leves marcas, ó, aqui assim, uma marquinha petitica, alguns risquinhos, que é de uso mesmo, a pessoa comprou para usar e é essa a intenção, usar. Única coisa importante que não vai dar para testar ela agora, por quê? Porque ela tá sem cordas, eu vou precisar trocar as cordas, vai precisar passar por uma regulagem de braço, lógico, né, tá sem corda há muito tempo, talvez eu vou ter que ver a questão do braço, de fazer... Ela aparentemente ela não está com o braço muito torto. Vou ver se dá para montar desse jeito.
Mas no geral ela tá bem cuidada. No geral ela tá bem cuidada. Não sei se os captadores estão funcionando. O plug de entrada dela é aqui na frente, ó, e é um plug P10, né? Então, diferente dos outros instrumentos que geralmente é na lateral, aqui pelo menos dos que eu tenho e conheço, geralmente é aqui na lateral, né? Esse é aqui na frente. A ponte dela, eu assustei a hora que eu peguei no bag, porque eu não vi a ponte, mas estava bem guardadinha dentro do bag. Então, não tem muitos detalhes para fazer. Inclusive, por estar dentro do bag, ela também não tá suja. Ó, detalhes que eu falo, ó, tipo assim, ó, não sei se vai dar para vocês verem essas marquinhas assim, sabe, de pegada, que o cara usou para tocar, ó. Dá para ver? Não sei se vai dar para ver, cara, mas seria legal ver. Uns risquinhos assim, sabe, ó, risquinhos de uso mesmo. Não tem nada muito agressivo, não. A parte traseira dela até que tá com poucos riscos aqui naturais no verniz, de passar cinto, às vezes botão de roupa, mas nada que descascou, nada assim, sabe? Tá bem legal, a não ser aquele pontinho que eu comentei com vocês aqui. Mas enfim, vou colocar corda nessa guitarra, vou fazer uma regulagem geral e eu mostro esse processo depois pra vocês e mostro ela funcionando pra gente entender o tipo de som que esse instrumento vai proporcionar. Mas tá aí, uma guitarra legal de entrada e que faz toda a diferença pro músico, né? O dono dessa guitarra aqui, ele não mora no Brasil, ele mora em Israel e o sonho dele é levar essa guitarra para lá. É uma guitarra que ele comprou com o primeiro salário dele, foi um esforço lascado para comprar e eu entendo ele porque eu já passei por isso também. E tem um valor sentimental muito grande e o desejo dele é levar ela embora lá para Israel. E eu concordo com ele, cara. Esse tipo de instrumento não é um instrumento para gente, para quem gosta de fato, né, e tem essa paixão para vender e nem nada disso. Mas, enfim, não sei o que a gente vai fazer, mas se você tiver esse tipo de instrumento e quiser fazer a doação para a gente fazer uma recuperação do instrumento, pode ser que eu acabe pegando esse instrumento, recuperando e fazendo alguma dessas coisas, ou vendendo o instrumento depois de recuperado, ou doando para igrejas, para algumas igrejas ou para alguns membros de igreja que tenham interesse em aprender a tocar guitarra, ou até mesmo ela vir participar aqui da minha coleção de guitarras e seu instrumento pode ser que tenha utilidade novamente para algum fim. Ó, olha o que acabou de acontecer. Eu relei aqui no nut e o nut soltou, o nut descolou. Então vou ter que fazer a colagem do nut, que inclusive esse nut aqui é um nut de plástico, né? Então talvez o ideal seria até trocar esse nut aqui, mas como eu não quero que ela perca a originalidade, até porque o cara quer levar ela para fora, né? Pelo gosto que tem dela, eu vou fazer a colagem do nut aqui novamente, a regulagem dele e colagem dele, e para ele levar ela originalzinha para lá. Benção, né? Deixa eu guardar aqui para não perder. Então, povo de Deus, é isso. Essa é a guitarra que chegou. E qual será a próxima guitarra? Será que a sua guitarra vai estar por aqui também para ser apreciada pelo canal, recuperada e depois dado uma utilidade para ela, para alguma dessas finalidades que eu acabei de comentar com você? Será que a tua guitarra ela pode se tornar algo como um utilitário aqui para minha coleção? Pode se tornar um item da minha coleção? Será que a tua guitarra pode se tornar uma doação? Será que a sua guitarra ela pode ser vendida? Então fica ligadinho no canal, acompanhe aí para ver a transformação dessa e de outras guitarras. Lembrando, eu não sou luthier, mas eu tô aqui, cara, gostando dessa ideia de fazer essas pequenas recuperações. Estou pensando em, de repente, comprar alguns equipamentos para fazer polimento de traste, enfim, para me divertir. Glória a Deus, aleluia, bora lá, povo de Deus. Fiquem ligadinhos e até mais. Tchau, tchau.